Irmãos, nós damos as boas-vindas a todos. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite. E, como os irmãos sabem, nós estamos esses dias com o acampamento dos nossos jovens e adolescentes lá no Manaim. Temos lá um grupo bonito de jovens, tanto aqui da nossa igreja, quanto de igrejas irmãs aqui da região. E tem sido uma oportunidade muito especial ali de crescimento espiritual para a nossa juventude, nossos adolescentes e algumas famílias. Hoje nós vamos ter 2 cultos aqui na igreja, um lá no Manaim e outro aqui no templo. Portanto, nós queremos que os irmãos entendam, nós estamos em número menor aqui hoje, mas também não vamos ficar encolhidos nos bancos. Vamos louvar e adorar ao Senhor de todo o nosso coração, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus de uma forma bem suave, atentando a tudo que Deus quer nos ensinar, nos orientar nesta noite, sabendo que Ele é Deus de toda graça, de toda misericórdia. Hoje, todas as nossas igrejas no Brasil deveriam erguer a voz aos céus e louvar ao Senhor, exaltar o seu nome. Você sabe que o nosso país, esses dias, só pensam em festa, folia, carnaval, e há uma licenciosidade enorme no nosso país, e é um tempo então da igreja se santificar, buscar ao Senhor, inclusive pela nossa pátria. Vamos orar. Ó Deus, nós bendizemos agora o Teu nome. Estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, neste momento de adoração e de louvor ao Teu santo nome. Colocamos perante o Senhor a nossa vida, pedindo o refrigério da Tua graça, pedindo a sustentação que vem do Senhor, pedindo também que o Senhor venha aceitar e acolher no trono da Tua graça as nossas vidas e com ela o sacrifício de louvor e de obediência que viemos trazer ao Teu nome através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Recebe a cada um de nós na Tua presença nesta noite, através de Jesus Cristo. Olha para nós através de Jesus Cristo, para que sejamos aceitos na Tua presença e para que o nosso culto chegue perante o trono da Tua graça. Intercedemos ali pelo nosso acampamento, o culto também que teremos ali. Oramos para que o Senhor esteja abençoando e consagrando o coração de cada um dos nossos ali ao Senhor. Oramos também pela nossa pátria, intercedemos ao Senhor pelo nosso país. Deus, nosso país não está entregue a esta loucura humana, mas o nosso país está nas Tuas mãos e o Senhor é o Deus de toda graça e de toda misericórdia. Estenda também o Teu refrigério sobre os nossos irmãos que por motivos de enfermidade não podem estar conosco na Tua casa agora, para adoração do Teu nome, para prestar este culto ao Senhor. Que mesmo nos seus lares possam estar com o coração contrito, rendido ao Senhor e buscando ao Senhor de todo o seu coração. Deus, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 67. Este salmo diz que as nações rendem graças ao Senhor nosso Deus. Quero lembrá-los que nós temos hoje também o culto de ofertas missionárias e também quando nós intercedemos a Deus pelos missionários espalhados pelo mundo pregando o Evangelho. Salmo 67, gostaria que toda a igreja lesse comigo, de forma congregacional, compassada, lendo juntos esta porção da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que você vai ler, você vai meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos fazer isso? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto,
para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu... E guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Seja Deus gracioso para conosco nesta noite e nos abençoe. Vamos cantar o hino 104 do nosso cenário. Este hino é um hino maravilhoso. Leia, cante, meditando em cada palavra deste hino. Salmo 103. Essa leitura vai nos orientar para um momento de oração silenciosa, um momento de confissão, um momento de colocarmos diante de Deus a nossa vida, buscar o seu perdão, a sua graça. Salmo 103, nós vamos destacar aqui os versos 8 a 14. Salmo 103, de 8 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar.
O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse texto é um alento para a alma crente, para a alma que confia no Senhor. Saber que o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é perdoador, o Senhor é assaz benigno. O Senhor não repreende para sempre, mas o Senhor perdoa os pecados e Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades, ou seja, Ele não nos vinga. Ele não se vinga de nós por causa das nossas ofensas. Como um pai que compadece dos filhos, o Senhor também se compadece dos seus filhos, se compadece de nós, para nos perdoar, para nos limpar de toda injustiça. É precioso saber que Jesus, ao morrer na cruz, Ele estava exatamente pagando o preço da justiça de Deus para nos oferecer a sua graça e o seu perdão. Vamos curvar nossas cabeças em oração silenciosa e nós vamos, aliás, antes nós vamos cantar aqui o hino 71, que é um hino que fala desta confissão de pecados. Depois do canto do hino, é que nós vamos orar e buscar o perdão de Deus pelos nossos pecados. Hino 71, o tema dele é perdão. E depois de alguns minutos que a igreja estiver em oração silenciosa, confessando a Deus os seus pecados,
também buscando o perdão de Deus pelo nosso povo, pela nossa pátria. Depois de alguns minutos, o pastor Balbino vai estar conduzindo uma palavra audível de oração. Amado Deus, na Tua presença, Senhor, oferecemos o nosso culto singelo, imperfeito, mas sabemos, ó Deus, que é do Teu agrado que Te busquemos de todo o coração. Sabemos também que entristece o Teu coração, ó Pai, ao contemplar os nossos pecados, a nossa rebeldia. E, ó Deus, reconhecemos que temos pecado contra Ti, Senhor, em pensamentos, em palavras, em ações. Mas rogamos-te, ó Deus, pela mediação de Jesus, que pagou na cruz pelos nossos pecados, que nos perdoes, ó Deus, e estimule e provoque o nosso coração a buscar mais a santidade e a proximidade com o Senhor. Fica conosco, Senhor Deus. E assim, ó Deus, lava-nos e purifica-nos. Assim te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar um cântico. Te agradeço, não sei se tem ele aí na nossa multimídia. E enquanto estivermos cantando este cântico, os irmãos poderão vir aqui ao gasofilácio, entregar seus dízimos e as suas ofertas. Nossas notícias dos campos missionários é que os nossos missionários estão precisando muito de nossas orações. Os irmãos sabem que há um período de duras perseguições nos campos missionários, especialmente os missionários nossos que estão na África, passam por um período de muita perseguição, muita insegurança, escolas da igreja sendo incendiadas, igrejas, eles precisando de passar às vezes a semana inteira dentro de casa, sem sair na rua, e pede que a igreja esteja orando por eles. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ofertar nossos dízimos, as ofertas missionárias, depois nós vamos também ter um momento de oração pelos nossos missionários. Tuas promessas
Pai de amor, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque nós podemos estar na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Ó, como é bom, ó Pai, podermos ter essa liberdade em nosso país, de alçar nossas vozes em louvor e agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos sustentado, nos dado condições de trabalho, ó Pai, tem nos dado saúde, tem nos dado, ó Pai, famílias fortes, ó Pai, tem dado saúde aos nossos filhos. Nós agradecemos ao Senhor por tudo isso. E agora, em especial, lembramos, ó Pai, dos nossos missionários, evangelistas nos campos, ó Pai, no Brasil e fora daqui também, ó Pai, onde sofrem perseguições, muitos deles passando necessidade, muitas das vezes, de alimento, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e que faça-nos alcançá-los com a nossa mão, através do nosso trabalho, da nossa ajuda também financeira, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê uma visão além do nosso mundo, do nosso alcance, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo. E agora que a Tua palavra, ao ser anunciada, venha calar os nossos corações, consertar as nossas veredas, para que nós possamos continuar sendo servos do Senhor nesse tempo. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Nós fomos informados aqui pela nossa irmã, dona Elizabeth Rocha, do falecimento da sua irmã de sangue, né, Isabel Cristina. Diz que a igreja o pessoal conhece por Belinha, né? Ela faleceu agora no dia 12, na cidade de Pirinópolis, no Goiás, e pede oração da igreja pelos filhos, pela Suzana e pelo Tiago e os demais familiares. Então, os irmãos não se esqueçam de orar nos seus lares, pela família da dona Belinha, pelos seus, os que ficaram, para que Deus console o coração de toda esta família. No final do culto, nós vamos lembrar de orar por eles. Vamos abrir a palavra do nosso Deus para a nossa meditação desta noite, pedindo a Deus que nos dê a graça de compreendê-la. O texto é 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Esse é um texto que nos chama a atenção, porque foi um tempo em Israel difícil, e nós não gostamos de tempos difíceis, nós preferimos um tempo mais fácil, não é verdade? Não obstante a palavra de Deus tanto nos alertar de dias difíceis, nós gostamos de dias fáceis. E o texto diz assim, 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso de número 3, quando fala 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. Diz assim a palavra do Senhor. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos.
e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos os homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Que Deus nos abençoe aplicando aos nossos corações a sua palavra. Amém? Esse texto é um texto muito curioso das Escrituras Sagradas. E, ao mesmo tempo, dentro de um contexto extremamente delicado na história de Israel. Era um tempo de crise. E esses dias nós temos ouvido muito falar no Brasil em tempo de crise. Um palestrante motivacional, né, dizia que na crise uns choram, outros vendem lenço, né? Então o Brasil pode ser que se torne um mercado bom de vender lenço em breve. Mas a verdade é que em tempos de crise, as pessoas às vezes não sabem como enfrentar as lutas, os desafios que aparecem diante da vida. No momento que deveríamos às vezes buscar auxílio no Senhor, muitos desesperam e não sabem mesmo como enfrentar as suas crises. Como sobreviver em tempos de crise. Esse texto é um excelente ensinamento para nós. Primeiro, nós precisamos entender o contexto em que ele foi escrito. Era o ano 850 antes de Cristo, e em Israel reinava Jorão. Se você ler a história de Jorão, a Bíblia vai te informar de imediato que esse homem fez o que era mal perante o Senhor. E quem faz o que é mal perante o Senhor não pode esperar dias bons na sua própria vida e na vida daqueles que estão sob a sua liderança. Jorão foi um homem que fez o que era mal perante o Senhor.
E não somente Jorão, mas todo Israel se afastou do Senhor. E começaram a adorar os ídolos, começaram a prestar culto aos Baalins. E afastaram completamente o coração do Senhor, de forma que se estabeleceu em Israel uma calamidade, a fome. E a situação era de cerco. O que aconteceu foi o seguinte: os sírios vieram para possuir e tomar Samaria. E como eles não tinham um exército para guerrear contra os sírios, o rei mandou que o povo entrasse para dentro de Samaria. Era uma cidade fortificada, toda de muro alto, e trancasse as portas de Samaria. E eles ficaram trancados dentro da cidade. Acontece que com o passar dos dias, e foi prolongando o cerco, começou a haver uma grande fome, uma grande miséria dentro daquela cidade de Samaria, de forma que começou a se tornar insuportável a vida do lado de dentro daqueles muros. Eles estavam protegidos, mas ao mesmo tempo reinava fome na cidade. E o texto anterior, que nós não lemos, chega a dizer que eles estavam vendendo cabeça de jumento, a preço de prata e de ouro, para ser comido em Samaria. Eu não sei se alguém aqui já comeu cabeça de jumento, mas não deve ser o melhor cardápio da semana, a menos que a fome fosse tanto. A situação piorou quando as mães começaram a trocar os filhos, uma com a outra, para comer. Que situação de calamidade! E olha, se você quiser ver o versículo, capítulo 6, o versículo 28 e 29, fala que duas mães haviam trocado os filhos para comer. Então, de repente, perguntou o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse, dá-me teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o teu. Achou aí? Capítulo 6, versículo 28. E o 29 fala assim: cozemos, ou seja, fizeram um cozido, um cozinhado do primeiro filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá-me o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Que situação miserável vivia Samaria nesses dias. Isso aqui é para descrever a extrema calamidade de Samaria naqueles dias, a ponto da mãe trocar o filho com a outra para comer, além da cabeça de jumento custar tão caro. Israel estava aprendendo uma dura lição de que com Deus não se brinca. Eles afastaram do Senhor e a calamidade foi inevitável. Aliás, aqui fica um recado para todos nós. A palavra de Deus nos diz: os que se afastam de ti perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Está lá no Salmo 73. Israel havia se afastado do Senhor. E os heróis, aqueles que apresentam uma solução para a miséria de Israel, eram também homens miseráveis, 4 leprosos. Você sabe como vivia o leproso nesses tempos? O leproso, nesses dias, não tinha tratamento para a sua enfermidade. O leproso sofria todos os tipos de sofrimento nesses dias aqui, que nós estamos narrando o texto. Primeiro, não havia tratamento para a lepra, porque hoje às vezes a gente tem algumas enfermidades, mas há tratamento. Nós vivemos a época da pílula, tem um comprimido para cada dor que a pessoa sente, não é verdade? Não tinha isso em Israel, não havia alívio para o sofrimento do leproso. Se coçasse, coçava, se doía, doía, se sangrasse, sangrava. Não havia alívio para a sua enfermidade. Além disto, o leproso não podia conviver com as pessoas. A única forma de erradicar o avanço da doença era separar o leproso da multidão.
e ele ia para o isolamento total. Haviam cidades somente para eles. De último caso, precisasse de aproximar de uma cidade, ele tinha que ir com um sino, tocando aquele sino e gritando que ele era leproso, para que ninguém se aproximasse dele. Que situação miserável! A miséria de Samaria não era diferente da miséria destes homens. E então são eles os heróis da crise de Samaria nesse texto. Isso tem me chamado muita atenção, que nem sempre a solução que você espera para o nosso país pode estar nos mais diplomados homens do país. No caso aqui de Samaria, a solução não estava no rei, nem nos seus ministros, nem no general do seu exército, mas em 4 leprosos. E nós lemos o texto. Quem está preparado para enfrentar as crises? Eu queria que você pensasse nisso, e olhando esse texto nós vamos aprender algumas coisas. Quem está preparado para enfrentar as crises da vida? E não precisa ser aí uma crise nacional, pode ser aquela que surge na família, pode ser aquela que surge na sua própria existência. Quem está preparado para enfrentar estas crises? Esse texto nos ensina algumas lições. A primeira delas é que aquele que estiver disposto ao desapego, pronto para sair deste desapego, deste comodismo que às vezes a vida nos impõe. Nós nos acostumamos com algumas coisas. Dizem que até com a miséria as pessoas acostumam. Então nós nos acostumamos. O verso de número 3 diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Olha o desapego desses homens. Para que vamos ficar assentados aqui esperando a morte? Qual era a outra solução que eles tinham? Eu não disse, mas alguns deles eram até abandonados nos campos para serem devorados pelas bestas feras. De forma que a situação deles era de morte. Em Samaria não tinham o que comer. Eles não tinham onde buscar alimento, exposto às bestas feras. E eles então perguntam: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Nós não estamos nessa situação desses leprosos, pela graça de Deus. Mas você já parou para pensar que às vezes o conforto nos trouxe muito comodismo? Você já parou para pensar nisso? Nós acostumamos demais com conforto. Até um ambiente da igreja, se não tiver um ar-condicionado, eu aposto que muitos deixam de vir ao culto. Nós acostumamos com o conforto. E o conforto, ele trouxe também o comodismo, a aquietação em si mesmo. E o comodismo trouxe com ele o sedentarismo. Aí é que está o nosso problema. Porque o sedentarismo, tanto físico quanto espiritual, mata. Aliás, as pesquisas hoje apontam para o fato de que o sedentarismo é uma das principais causas de tantas enfermidades que há no mundo, nos nossos dias. Quem que trouxe isto? O conforto, às vezes, em excesso. Mas nós temos que aprender com esse texto, que ninguém sai de uma crise, de uma situação embaraçosa, de braços cruzados, sem tomar alguma iniciativa na sua própria vida. A negligência, ficar ali esperando a morte, nunca será a solução para nenhum de nós. É isso que os leprosos dizem: para que estaremos aqui sentados até morrermos? Nós temos que aprender isto. Nós temos que aprender que se alguém, Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, este a achará.
para a primeira lição que nós aprendemos com estes leprosos, é que o comodismo não vai nos ajudar nos momentos de crise. A segunda lição que nós podemos aprender é que sair de uma situação de crise, se o comodismo por um lado não resolve, por outro lado, nós temos que nos expor a correr o risco. Isto implica em ação. Olha o que está no verso de número 4 desse texto. É muito interessante a conjectura do parlamento dos 4 leprosos. Eles começam a discutir entre eles e dizer assim: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Os que estão lá dentro estão morrendo de fome. Então quer dizer, a nossa solução não estará dentro dos muros de Samaria. Se ficarmos sentados aqui, morreremos. Não tinham o que comer ali. Então eles tomaram a seguinte decisão: vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Nesse ponto, nós precisamos de aprender que sair de uma situação embaraçosa, de crise, implica em correr o risco, implica em ação. O texto vai dizer que ao anoitecer eles foram. Ao anoitecer, ninguém saía de casa neste contexto. A ação, o correr o risco. Vamos ao arraial dos Círios, é lá que tem comida. Se nos deixarem viver, nós viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Eu não sei se você já parou para pensar nisto. O que eles não podiam era ficar ali esperando a morte. Mas a vida cristã também é assim. Se você parar para pensar, a vida cristã também é assim. O apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a morte nos encurrala, nós somos escravos dela. Mas quando nós encurralamos a morte, é a melhor solução. O avanço, o agir, a ação. Eles disseram aqui: de todo lado a morte é certa, vamos ver se há vida em algum lugar. É mais ou menos o que nós precisamos de entender. A vida que nós levamos neste mundo, no temor de Deus, sob os cuidados de Deus, nos coloca também em risco o tempo todo. Paulo diz que por amor a Cristo, nós somos sentenciados à morte o tempo todo. Mas o evangelho que nos expõe aos riscos, é o evangelho também que nos garante a vida eterna. Cristãos, enquanto nós estamos aqui, neste templo, agora à noite, cultuando a Deus, irmãos nossos estão morrendo pelo mundo por causa do Evangelho. No ano passado, 70 mil cristãos no mundo perderam a vida, foram mortos por causa da fé que eles têm em Cristo. 70 mil cristãos. A cada dia tem aumentado o cerco, apertado o cerco ao cristianismo, à nossa fé cristã. O tempo todo nós somos expostos à morte, mas nós temos que aprender a enfrentar a vida com ação, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Implica em atitudes que nos colocam às vezes em risco, mas ações na direção que Deus nos dá. A terceira lição que esse texto nos ensina é que, para sairmos de uma situação de crise como estava Samaria, esses leprosos nos ensinam que nós devemos aprender a agir e a reconhecer o tempo de Deus e o poder de Deus. Nós precisamos de reconhecer o tempo e o poder de Deus. Olha o que diz a partir do verso de número 5. Levantaram-se ao anoitecer,
para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo entrado no arraial dos sírios, não havia lá ninguém. Como não havia ninguém? Olha o que aconteceu. Quando a Bíblia nos diz que o nosso socorro está em o nome do Senhor, nós temos que aprender isto. Olha o que esse verso 6 nos diz. Porque o Senhor não era o rei de Israel. O Senhor fizera ouvir um ruído no arraial dos sírios, ruído de carros e de cavalos, e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, os sírios: eis que o rei de Israel alugou contra nós tropas dos heteus, dos egípcios, e vieram contra nós. O verso 7 diz que eles se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, cavalos, jumentos, arraial, comida, tudo, e fugiram para salvar a sua própria vida. E quando aqueles leprosos chegaram naquele arraial, havia ali comida, bebida com fartura, veste, alimento, ouro, prata, animal, jumento, cavalos, com fartura. Ao anoitecer, eles saíram, e ao anoitecer, os sírios haviam abandonado o seu arraial. Por quê? Porque o Senhor assombrou o coração deles. Você já imaginou o que é você estar acampado para guerrear contra um reino e de repente ouvir um barulho ensurdecedor, como carros andando na copa das amoreiras, e aquele barulho e um exército aparentemente pelo barulho, e eles têm que fugir, largar o arraial e fugir? É a prova de que o socorro do povo do Senhor não está em nós. O nosso socorro está em o nome do Senhor nosso Deus. Deus apavorou o coração daquele povo, e não era a primeira vez que a ação de Deus em Israel tinha sido assim. Nos dias de Davi aconteceu um fenômeno semelhante. Deus agiu em favor do seu povo. Irmãos, assim é o Evangelho, assim é a vida cristã. O Evangelho é improvável. Onde você menos espera, ele acontece. No coração mais duro, ele penetra. Ele é improvável. O Evangelho é também fora do comum. Aqui, este episódio foi fora do comum. O Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído ensurdecedor, a ponto de apavorar aquele exército inimigo e eles fugirem. É fora do comum. O Evangelho é também sobrenatural. A ação de Deus, ela é sobrenatural. Muitos pensam que é a sua insistência que vai converter o coração de um parente, do amigo. Você tem que saber que o Evangelho é sobrenatural. É uma ação da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, no coração do homem, transformando numa nova criatura. É sobrenatural, como está acontecendo aqui nesse texto. E ele é também inesperado. Na hora que você menos espera, ele acontece. Assim, é o tempo de Deus, é o agir de Deus. Às vezes você também passa por lutas, aflições, tribulações. Aprenda a buscar no Senhor a solução. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro no tempo da angústia, no tempo da tribulação. Foi o Senhor quem socorreu Israel para tirá-lo desta vergonha, desta calamidade, por causa da palavra do profeta de Deus. Está aqui neste contexto, quando o profeta Eliseu disse: amanhã, a estas horas, haverá fartura em Israel, e eles nem acreditaram no profeta, e ele disse: para que vocês saibam que o socorro de vocês não está no Egito, não está na Síria, o socorro de vocês está no nome do Senhor. Isso é uma lição muito importante para nós, porque às vezes a gente observa o seguinte: as pessoas passam por luta, as famílias
passam por lutas e no momento que deveria buscar socorro no Senhor, ficam desesperados buscando socorro em tantos lugares onde não há socorro. Eu já vi mãe levando filhos para benzedeiras. Eu já vi pessoas crentes indo atrás de curandeiros. Eu já vi pessoas, na hora da enfermidade, da aflição, procurar sessões de cura, de libertação, quando deveria buscar socorro no Senhor, foram atrás dos paliativos, do desespero. Esse texto nos ensina que o nosso socorro está em o nome do Senhor. Deus chega mudando a crise em fartura, socorrendo o seu povo. Famílias são ajustadas, nações são restauradas quando aprende que o socorro está no nome do Senhor. Mas esse texto nos ensina uma última lição destes leprosos. Esses leprosos que encontraram agora o arraial dos Círios vazio, eles entendem o seguinte, olha o que diz o verso 9. Disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse dia é dia de quê? De boas novas. Este dia é dia de uma boa notícia, não é mais dia de tristeza, é dia de alegria. Boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E assim fizeram. Foram lá, anunciaram em Samaria a boa nova. E a boa nova era que os sírios tinham fugido, não havia mais ameaça do inimigo, Deus tinha libertado o seu povo e que eles agora tinham comida e bebida com fartura para matar a fome de toda aquela cidade e parar aquela calamidade de mães ter que comer seus filhos. Esse dia é dia de boas novas. Isso quer dizer, meus irmãos, que a ação de Deus, ela é algo precioso em todo o tempo, na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta. A Bíblia diz que Deus usou as coisas simples deste mundo para envergonhar as sábias e poderosas. Aqui são estes leprosos. Eles agora são portadores de boas novas. Eles vão até a cidade e anunciam as boas novas naquela cidade. Assim somos nós também. Sabe como que nós deveríamos encarar este texto para encerrar a nossa meditação desta noite? Você já notou que domingo após domingo nós estamos aqui na casa do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor, alimentando no Senhor a nossa fé, nos saciando da palavra de Deus, como aqueles 4 leprosos que chegaram naquelas tendas, que entraram, comeram, se fartaram, mataram a sua fome, sobrou ouro, prata, esconderam, buscaram noutra tenda e ali saciaram a sua fome. E depois da fome saciada, eles disseram, não é justo, tem mais gente com fome à nossa volta. Não é justo nós estarmos aqui tão bem alimentados, enquanto pessoas com fome à nossa volta. Domingo após domingo nós saciamos aqui a nossa fome espiritual, a nossa fome de Deus, mas você sabe que há milhares de pessoas à nossa volta, de segunda a segunda, cujo coração é faminto de Deus, seco da graça de Deus, carente desse compartilhar do alimento com outros. Nós não podemos nos dar por satisfeitos ao sairmos da casa do Senhor, mas esses leprosos nos ensinam que nós precisamos de aprender a repartir o pão. A sua fome de Deus, a sua sede de Deus, você tem que saber que em volta de você há milhares e milhares de pessoas passando pela mesma fome, pelas mesmas adversidades. Não podemos nos alimentar
e esquecer daqueles que estão com fome. Não podemos saciar a nossa fome de Deus e sairmos do templo saciados e dizendo até a próxima. Nós precisamos de repartir este pão espiritual, compartilhar o Evangelho com aqueles que estão à nossa volta dia a dia, cujos corações famintos não conseguem encontrar alimento para as suas almas. Quem recebe bênçãos de Deus em tempos de crise tem uma grande responsabilidade. Esses homens chegaram a dizer: nós não podemos nem esperar raiar o dia. Se esperarmos raiar o dia, nós seremos tidos por culpados. Não podemos esperar raiar o dia. Há milhares de famintos à nossa volta, famintos espiritualmente, moralmente e emocionalmente. É tempo de boas novas. Este dia é dia de boas novas. Que Deus nos abençoe e nos ensine a compartilhar o seu Evangelho com milhares de famintos que estão também à nossa volta. Amém, irmãos? Nós vamos, antes de cantarmos aqui, aliás, nós vamos cantar o hino 303, é o hino. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Esse hino fala de um pendão real que Deus nos confiou. Compartilhar o Evangelho é compartilhar esta graça salvadora de Deus com outros que estão à nossa volta. Hino 303. Perdão real vos entregou,
Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos lembrar do pedido aqui da dona Elizabeth Rocha, pela família da sua irmã que faleceu, e vamos estar orando também pelos nossos missionários, orando também pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias. Alguns estão em tratamento de saúde, nós sabemos, alguns estão enfrentando as suas lutas do dia a dia, do lar, do trabalho. Vamos colocar isso diante do Senhor. Lembra deste texto? O Senhor assustou os inimigos de Israel. É Ele que vai adiante de nós, à frente de nós. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus Santo, quando nós vemos a Tua palavra, quanto alento traz ao nosso coração, ao mesmo tempo que nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina também a assumirmos posturas diante de momentos difíceis da nossa vida. Especialmente, ó Deus, aquelas ações que o Senhor exige de nós, e também aquela confiança no Senhor. Quem age no tempo do Senhor, age no tempo certo. É por isso, ó Pai, que nós queremos colocar nas Tuas mãos agora a vida de nossos irmãos aqui. Queremos pedir ao Senhor pelas nossas famílias. Há irmãos em tratamento de saúde, colocamos perante o Senhor e pedimos que o Senhor esteja com a Tua mão de poder e graça sobre a vida deles, ensinando-os a confiar no Senhor e depositar no Senhor a sua confiança. O Senhor é o nosso Deus, o Deus de toda graça, de toda misericórdia. Aqueles que enfrentam lutas no trabalho, na família, também colocamos perante o Senhor nosso Deus nesta hora, pedindo ao Senhor a Tua intervenção. Assim como o Senhor interviu em Israel e o tirou daquela situação difícil, o Senhor também esteja intervindo na vida de cada um de nós, naquilo que nos aflige, até para não buscarmos socorro em outros, senão no Senhor somente. Pai, não queremos buscar socorro em nenhum paliativo, quando temos o verdadeiro socorro no Senhor nosso Deus, e podemos curvar os nossos joelhos, dobrá-los diante do Senhor, e buscar a Tua direção, o Teu cuidado para a nossa vida. Livra-nos das tentações e das ofertas que nos são oferecidas, que afastam o nosso coração da Tua presença santa. Pai, nós oramos também pela família enlutada. O Senhor conhece a dor daqueles corações. Traga consolo, refrigério, bálsamo, aquele bálsamo que só o Senhor tem para o coração humano, que o Senhor derrame naqueles corações, trazendo conforto espiritual e confiança no Senhor, de que a nossa vida está nas Tuas mãos, e quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Colocamos nas Tuas mãos a vida destes irmãos que estão agora enlutados. Pedimos também, meu Deus, pelos dias de acampamento ali dos nossos jovens, adolescentes, pedimos que o Senhor esteja trabalhando seus corações, tirando as ilusões deste mundo, firmando o coração dos nossos filhos no Senhor, na Tua graça, no Teu poder, na Tua misericórdia, e que eles aprendam a andar com o Senhor. Oramos também, meu Deus, pelos missionários nos campos. Visite a cada um com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua misericórdia. Ajuda-nos também a sermos apoiadores deles em oração, em oferta, em comunhão, para que eles saibam que a família da fé, que aqui ficou, está com eles em oração, em comunhão com o Senhor ali no seu trabalho. Protege a vida deles, cuida de cada um deles, pela Tua graça e pelo Teu favor. De agora, ó Pai, também nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana debaixo dos Teus cuidados e da Tua orientação. E agora, irmãos amados, ide em paz. E que a graça excelsa do nosso bendito Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo,
repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo Israel de Deus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. E nós vamos conhecer aqui uma família que está nos visitando. Daniel, Kátia, Daniele e Ana. Cadê essa família? Por favor, fique de pé. Então, nossos irmãos Daniel e toda a sua casa, nossos irmãos, cumprimentem. Deus abençoe, Daniel. Seja bem-vindo aqui com a sua família no nosso meio. Depois nós nos falamos. Está dizendo aqui, eu não entendi. Teodoro Sampaio, é a cidade que vocês moram? Sim. Então agora eu entendi, né? Deus abençoe. Leva nosso abraço à igreja lá, tá? Aos irmãos. Tem mais alguém nos visitando aqui? Tem um casal, né, nos visitando. Gostaria que ficasse de pé os nossos visitantes e que o Júnior e os demais cumprimentassem em nome da igreja. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém nos visita nesta ocasião? Então nós agradecemos estes que nos visitam, também aqueles que nos acompanham pela TV Grandourados e pela TV IPB Dourados, nosso sistema de transmissão do culto pela TV e pela internet. Vamos aos nossos lares, Deus abençoe. Lembrando que o acampamento que está acontecendo, você pode, por exemplo, amanhã passar o dia lá, não tem perigo, tá? É o acampamento da igreja, palestras, oficinas, atividades esportivas estão acontecendo lá. Você pode passar o dia, pode almoçar lá também. É claro que eles vão te cobrar uma taxa, mas pode almoçar, viu? E passar o dia ali com os irmãos, acompanhar as palestras, assistir às oficinas. Pode aproveitar também o acampamento. Não precisa dormir lá se você não está acampado. Pode ir e voltar, né? Às vezes quer passar o dia com os filhos que estão lá. Fique à vontade, o acampamento é para isto. E encerra terça-feira ao meio-dia. Então você tem até lá para fazer uma visita no acampamento e desfrutar do gostoso ambiente de lá. E amanhã, aliás, ontem nós tivemos lá na Avenida Marcelino, né, com a esquina com a Coronel Pociano, e a UPH ontem distribuiu 1000 copos d'água lá com folheto. Esse folheto é um trabalho muito interessante dos homens da igreja, que é uma campanha educativa, aquela se beber não dirija, não tem uma campanha assim? Só que assim, troque a sua cerveja por um copo de água. E não sei se vão trocar, mas pelo menos estão doando a água ali e dando um folheto dizendo que Jesus é a verdadeira água da vida. E nós estamos lá com o apoio da Polícia Militar. Tem sido muito bom, foi muito bom ontem. E amanhã à noite, que hora cedo? 20 horas. Então amanhã às 20 horas vai se reunir lá. O trabalho é dos homens, mas tem mulheres, tem jovens, tá? Outros também podem participar. É da Marcelina Avenida esquina com a Coronel Pociano. Às 20 horas a gente se encontra lá. O objetivo amanhã é distribuir mais 1000 copos d'água e 1000 folhetos. É com aquela galera ali que está indo para o carnaval, né? Uns recebem, outros não recebem, uns agradecem, outros parabenizam, outros agradecem, enfim. Mas o trabalho está sendo feito lá com muito carinho. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta para cumprimentá-los.